Provavelmente a maior parte de quem está me assistindo vai lembrar como era dura a vida de quem dependia de táxi. Primeiro, era uma briga para achar um livre e muitas vezes em vários municípios do Brasil, o que acontecia? Eles faziam caminhos errados para ganhar mais na tarifa ou negociavam preços muitas vezes injustos. Não estou generalizando, mas vamos admitir que isso era muito comum. Até que chegou o momento em que nasceram os aplicativos, Uber, Cabify, que eu acho que não está mais no Brasil, 99, dentre outros, que terminaram por, além de reduzir o valor do preço que a gente paga por esse serviço, melhorou sim a qualidade. E isso se propagou. Os aplicativos saíram só do antigo táxi e ganharam mil e uma utilidades, até que surgiu a entrega de alimentos e outros produtos, proporcionando maior comodidade, flexibilidade, facilidade para a vida das pessoas, a um custo, vamos falar assim, bem razoável. Por outro lado, milhões de pessoas que estavam em transição de carreira ou queriam fazer alguma coisa diferente, gostam de estar na rua, adotaram essa profissão como profissionais liberais. Isso está prestes a mudar ou pode mudar, e se isso realmente acontecer, nós vamos voltar a um passado que eu não vou dizer duvidoso e sim tenebroso. Além de mais outras coisas que a gente vai conversar hoje. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Olha, gente, 3 notícias que eu acho que são muito, mas muito importantes, apesar de não terem sido tão divulgadas ao redor do Brasil. A primeira e a segunda dizem respeito ao que eu comentei na introdução desse vídeo sobre os aplicativos. Foi divulgado no portal Poder 360 uma matéria muito interessante, cujo título é "Sob argumentos divergentes, STF finaliza a audiência sobre uberização". Para quem não sabe, uberização vem do Uber, que é a questão de fazer com que pessoas passem a ser prestadoras de serviço de transporte de pessoas, objetos e até animais. Isso aí está em discussão no STF, como se fosse uma audiência pública. Acho que não é papel do Supremo Tribunal Federal fazer isso, e sim julgar as leis já existentes, não criar leis, mas esse é um outro papo, que pode ser um tanto quanto temeroso levantar essa lebre, levantar essa bandeira nesse momento, mas vamos em frente. Essa discussão que foi encerrada lá no STF teve a participação de empresas, sindicatos e outros profissionais liberais, pelo menos até agora ainda são tribunais liberais. Qual é o pleito que os sindicatos querem que vai contra os interesses não só das empresas, mas de 85% daqueles que trabalham com aplicativos? Eles querem o reconhecimento do vínculo empregatício. CLT para ter 13º, férias, toda aquela coisa que até é muito bom. Mas será que cabe isso, gente? Será que em 2024, quase 2025, nós temos que voltar a discutir uma questão que deu certo, uma novidade desse século, não apenas no Brasil, mas no mundo, que efetivamente deu certo para muitas pessoas, para muitas empresas, tanto consumidores como oferecedores desse tipo de serviço, e agora querem voltar atrás. Sim, para reconhecer os tais dos direitos trabalhistas, que em uma relação apropriada, evidentemente devem ser respeitados. Mas não é o caso, gente. Vá você conversar com um motorista de aplicativo para ver se ele quer ser empregado ou quer ter a liberdade de trabalhar a hora que quer, exercer outras profissões, sendo que a de aplicativo muitas vezes não passa de um momento de transição, um complemento de renda, mas quem quer viver disso prefere continuar sendo profissional liberal, não ter que obedecer horários, essas coisas, e por outro lado tem o interesse dos tais dos sindicatos. Será que eles realmente são representativos? Antes de trabalhar na representatividade de sindicatos, vou contar mais 2 historinhas para vocês. Além dessa discussão, a meu ver, completamente inadequada do STF, que eu falei, juiz tem que interpretar as leis, não tem que fazer lei, não tem que arbitrar a lei. A interpretação está escrito na legislação, está certo, está errado, está errado. Eles não podem estar mudando, ou não deveriam, pelo menos, poder mudar as leis, que essa é uma atribuição daquelas pessoas que nós elegemos para deputados e senadores. É poder legislativo, não judiciário. Mas, seguindo adiante, ao mesmo tempo em que acontece esse bate-boca no Supremo Tribunal Federal,
O Tribunal Regional do Trabalho, segunda região, lá no Rio de Janeiro, resolveu multar o aplicativo iFood em 10 milhões de reais por não ter registrado os entregadores como funcionários. O entregador do iFood nada mais, nada menos é do que um motorista, um motociclista, ou até um ciclista, ou uma pessoa que anda a pé, que faz entrega por conta de um aplicativo que se inscreveu, se habilitou para prestar esse serviço. No Rio de Janeiro, antes mesmo que o Supremo Tribunal Federal decida, e não pode decidir, a meu ver, mas mesmo assim, está pervertendo a própria ordem do Poder Judiciário, determinando uma multa de 10 milhões de reais para o iFood e a obrigação desse prestador de serviço ou dessa intermediação de prestação de serviço de reconhecer seus entregadores como funcionários, concedendo a eles tudo aquilo, fundo de garantia, 13º, PIS, PASEP, toda aquela encrenca toda, inclusive os impostos referentes aos salários, impostos sobre a folha de pagamento, que é um outro assunto também absurdo que eventualmente nós vamos trabalhar aqui no Fora de Curva. Mas o TRT, segunda região, pelos mesmos motivos que estão sendo discutidos em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, se antecipou e lascou-lhe pena no iFood. Vamos continuar, gente. Além disso, o ministro do Trabalho vem há muito tempo insistindo numa portaria para regular trabalho aos domingos. Isso havia sido liberado em 2021, proporcionando que, em domingos e feriados, o comércio funcionasse normalmente, evidentemente pagando hora extra, uma hora extra um pouco mais vitaminada, aos trabalhadores que se predispõem a prestar expediente nesses dias, vamos falar assim, inúteis da semana, ou domingo ou feriado. E aí vem o ministro do Trabalho querendo baixar uma portaria, e ele está tentando isso desde 2023, gente, determinando que as eventuais aberturas do comércio ao domingo ou o trabalho aos domingos e feriados só pode acontecer mediante acordo sindical. Aí eu vou entrar no fundo da questão. Os trabalhadores, mesmo os formais, os profissionais liberais, que querem ser profissionais liberais, não querem ser trabalhadores, eles dão alguma bola para sindicatos? Aí eu não vou mostrar, eu não vou colocar para vocês a minha opinião. Eu vou trabalhar com dados do IBGE. Olha só, uma reportagem da própria agência IBGE de junho de 2024, ou seja, há praticamente um semestre atrás. E o que diz essa reportagem? A manchete já explica praticamente tudo. Olha a objetividade. Em 2023, o número de sindicalizados cai para 8,4 milhões, menor desde 2012. E aí vamos continuar a explorar as informações dessa matéria proveniente do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha só os destaques da matéria. Eu nem vou interpretar nesse momento. O próprio IBGE interpretou para mim, já que a autoria é deles. Em 2023, dos 100,7 milhões de ocupados do país, 8,4%, 8,4 milhões de pessoas, então, eram associados a sindicatos. Um parênteses. Se 8,4% estão sindicalizados, isso quer dizer que 91,6% não estão e não querem saber normalmente desses sindicatos. Vamos pegar uma pesquisa do ano passado, da Folha de São Paulo, agora não me lembro se foi 2020, acho que foi 2023, sim, não foi 2022, onde o Datafolha identificou que mais de 75% dos motoristas de aplicativo queriam continuar como profissionais liberais, não querem um sindicato os representando. Sindicato é legítimo? Sim, é legítimo, conquanto as pessoas queiram ser representadas por eles. Uma representação forçada é algo muito da ilegítima. Mas vamos continuar. Esse foi o menor contingente e o menor percentual da série iniciada em 2012, quando havia 14,4 milhões de trabalhadores sindicalizados na época, correspondendo à massa total, ao número total de trabalhadores. Ou seja, há 12 anos atrás, a maioria das pessoas, dos trabalhadores formalmente contratados, já não queriam saber do sindicato. Não querem pagar contribuição sindical
e nem ser representados por quem eles acham que não são representativos dos seus próprios interesses, desculpem a redundância. Continuando, em relação a 2012, as maiores quedas na taxa de sindicalização foram nos grupamentos de transporte, armazenagem e correio, com menos 12,9 ponto percentual, passando de 20,7% para 7,8%. E olha, transporte está incluído, ou o aplicativo está incluído no setor de transportes. Indústria geral, menos 11 pontos percentuais, e administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com menos 10,1 ponto percentual, de 25,4% para 14,4%. Gente, está gritante isso. A população brasileira, os trabalhadores brasileiros, os profissionais, não querem, na sua esmagadora maioria, estar vinculado ao sindicato, e o atual governo, por uma questão de tradição, acredito que nem eles enxerguem prática ou viabilidade no retorno da força desses sindicatos, está insistindo nessa tecla. E agora vamos pensar o seguinte, mas antes disso, vou deixar minha convicção aqui, acho que a sindicalização não é a melhor prática, pelo menos forçada, para o conjunto da sociedade brasileira, especialmente dos trabalhadores. Mas se por acaso nós imaginarmos que, a partir de um certo ponto, o Uber tem que registrar os trabalhadores como formais, assim como o iFood, e indo um pouquinho mais longe, a portaria do ministro Marinho realmente entre em prática, ela tem sido adiada várias vezes, espero que agora, na entrada de janeiro, quando ela deve entrar em vigor, seja adiada ou seja eliminada de vez, que ainda é melhor, mas vamos imaginar o que vai acontecer com o Brasil, com a vida de cada um de nós, se isso der certo. Primeiro cenário, a primeira questão, acabou o Uber. Evidentemente, uma empresa que tem um aplicativo de intermediação de corridas não vai querer abarcar toda uma estrutura empresarial de contratar milhares ou milhões de pessoas para prestar esse serviço, pagando todas aquelas obrigações tributárias, obrigações sindicais, que os sindicatos estão nessa, acredito eu, para ganhar dinheiro. Opinião minha, posso ter opinião sobre isso. O que aconteceria, gente? Tornaria inviável o transporte por aplicativo. Qual a solução que nós teríamos? Número 1, voltar a pegar táxi. Os táxis, logicamente, especialmente aqueles maus profissionais que geraram muitas piadas, muitos relatos, vão voltar toda. É uma concessão pública, o valor da placa do táxi vai lá para os cômoros da lua de novo, e voltamos aí pelo menos 10 ou 12 anos passados, agora não lembro direito, quando esses aplicativos entraram e revolucionaram a logística, a vida, geraram mais conforto para a vida das pessoas a um custo menor. Volta o táxi, preço vai lá em cima, você vai pagar mais por isso, os trabalhadores, provavelmente os taxistas, não vão ganhar tanto mais, porque eles vão trabalhar provavelmente menos, porque a clientela vai cair muito, e vamos ter outros problemas. Necessidade de mais carros. Daí falam tanto de poluição do ar por emissão de CO2. O que vai acontecer é um retorno cada vez maior de carros mais antigos. Questão do iFood, mesma coisa. Você não vai poder chamar seu iFood, vai ter que, na melhor das hipóteses, ligar para um restaurante que tem aquela história de teleentrega, e sem muitas alternativas de escolha para ver ou o que você quer jantar, almoçar, lanchar, ou mesmo comprar na farmácia, comprar no supermercado, que é uma coisa que esses aplicativos de entrega já fazem com grande excelência, muitas vezes até competindo com o preço dos varejistas de alimentos. Vai perder isso aí. Ou você vai ter que ir no supermercado, pegar sua sacola, voltar, e para quem não tem carro, isso que eu estou sem carro atualmente, desde que eu mudei para Brasília, é realmente um incômodo, ou vai ter que dar outro jeito, mas nenhum tão confortável como os aplicativos. E depois, poxa, comércio nos finais de semana, domingos e feriados, vai eventualmente parar de funcionar porque não vai ter acordo sindical. E aí, se tiver acordo sindical, provavelmente quem trabalha domingo vai ter que pagar uma contribuiçãozinha sindical extra,
ou os próprios estabelecimentos comerciais. Inviabiliza também, pelo menos, a operação nos finais de semana e feriados. Você faz as compras, melhores compras, mais divertidas quando? Durante a semana, no meio do expediente? Muito difícil. À noite, quando o comércio está fechado? Mais difícil ainda. Gente, a maioria se utiliza do final de semana até como lazer para ir às compras. E normalmente é sábado e domingo que vários segmentos do varejo e também de serviços têm seus maiores faturamentos. E encerrando essa atividade ou limitando essa atividade a esse tal de acordo sindical, esses estabelecimentos comerciais provavelmente vão ser obrigados, vários deles, a permanecer fechados. E quem é que continua empregando com estabelecimentos fechados? Olha o que vai acontecer com a economia, gente. O momento do Brasil seria de crescimento acelerado, não está ocorrendo como Índia, como China, como Vietnã, mas é o que deveria estar acontecendo e várias ingerências do Estado, que quer ser dominador da economia, é um dos principais fatores que vem causando essa falta de vitalidade da economia brasileira. O outro é gasto público, especialmente descriterioso, não produtivo, que eventualmente nós vamos voltar a tratar em uma outra edição do Fora de Curva. Então, gente, vamos pensar, inviabilizar Uber, inviabilizar iFood e inviabilizar, muitas vezes, comércio no final de semana, o que pode gerar de bom para o Brasil? Algumas pessoas vão ser reconhecidas como cientistas, mas será que eles vão manter emprego? Será que o setor no qual eles trabalham vai ter sustentabilidade para continuar? Fica claro que aplicativos, tanto de transporte de pessoas como de alimentos e outras coisas, não vai ter. É um outro modelo de negócio que vai ter que surgir para bancar isso e provavelmente vai ser inviável. E sobre o comércio, menos tempo de trabalho disponível, menor nível de emprego. É óbvio, evidente, correlato, pessoal. Então, tem 3 desastres que podem vir a acontecer. 2 por causa de julgamentos equivocados. Então, uma das cláusulas, um dos requisitos para ter vínculo empregatício é a estabilidade de horário, que já não existe nesses aplicativos. Cada um trabalha quando quer. Só isso já descaracteriza esse pleito ou esse debate. Mas parece que não querem ouvir. Parece que a paixão ideológica, como sempre foi aqui no Brasil, ou pelo menos a maior parte do tempo, tem voz mais forte que a razão, e isso já nos causou e, pelo jeito, vai causar ainda grandes encrencas. Vamos ver o que nos aguarda em 2025, pessoal. Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se gostaram, não esqueçam, botão no like, compartilhamento desta película com a sua rede de contatos, e considerem, sim, se inscrever aqui no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.